Então, gente, boa noite a todos, boa noite a todos os membros do canal Inteligência Acima da Mídia. Me chamo Elaine França, sou editora aqui da IAN. E, gente, deixa eu contar para vocês. 3 minutos antes de entrar, caiu a internet, caiu tudo. E a gente ficou aqui, eu fiquei aqui no desespero, tentando religar modem, porque 7 horas é 7 horas, marcado horário é horário, né, gente? Então, boa noite. A minha amiga Juliana deve estar chegando daqui a pouco, né? A mãe Juliana. E eu estou aqui com esse companheiraço chamado Candinheiro, que é de Curitiba, é do movimento negro de Curitiba. E eu vou passar a bola para ele fazer as apresentações iniciais. Boa noite, Candinheiro. Boa noite, Elaine. Licença aos meus mais velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais, né? Fui convidado, né, para participar dessa live sobre racismo e intolerância religiosa, né, pela Elaine. É a primeira vez que eu faço uma live, eu não sou muito fã, né, dessas ferramentas digitais, mas estamos aqui, né, tremendo, mas com muita vontade de dialogar, de conversar com o povo, né, acho que é importante isso, principalmente neste momento, né, que o Brasil está passando e se faz necessário, né, utilizar essa ferramenta, se conectar com as pessoas e estar dialogando, né, e olhando, né, para esse problema que é o racismo e a intolerância religiosa. Acho que é isso. Pois é. Então, gente, eu estou esperando a Juliana entrar, tá? Como eu falei logo no começo, a gente sempre marca 10 minutinhos antes para acertar áudio, vídeo, essas coisas, mas a minha internet desapareceu com 3 minutos, aí eu estou conversando para ver se a mãe Juliana chega. Então, quer dizer, deixa eu te falar, eu também não sou muito de internet, de live. As minhas militâncias são mais rua, olho no olho, falando com as pessoas, né? Eu sou professora de matemática e do sindicato aqui. Fui, né? Fui do sindicato até a última gestão. E hoje em dia eu sou colaboradora do sindicato, então eu gosto de ir para a rua, conversar com as pessoas, olho no olho, né? Fiquei muito tempo aí em Curitiba, passei quase 1 ano e meio em Curitiba, ali na frente da Polícia Federal, na Vigília Lula Livre, né? Bom, Então eu... Foi. E eu moro, sofri, viu? eu Fica moro aqui, perto? bem perto, eu moro aqui no Santa Cândida, né? E é bem próximo, assim, acompanhei toda essa movimentação, né? Uma movimentação bonita, né? Foi. E ainda bem que está aí, né? O presidente está solto, né? Está aí, ele foi uma pessoa muito importante nas questões negras. Eu acho que, né, ele fez coisas importantes no governo Lula, que ele nos deu voz, né? Ele nos deu voz, não sei se o termo é este, mas ele permitiu que a gente respirasse, né? Através da Lei 10.639, através da 12.288, né? Então, eu sou muito grato ao presidente Lula, né? Então, olha quem está aqui com a gente, chegou. Perdão, Juliana, eu estava comentando aqui que minha internet desapareceu. Fica à vontade de acertar o seu vídeo, o seu áudio, não tem problema. A culpa foi minha, né? Essa internet não é das melhores, a minha, pelo menos. Boa noite, também querida. Não. Boa noite. Boa noite, mãe Juliana. A sua bênção, mãe Juliana. Nossos orixás lhe abençoem. Abençoe a todos nós. Boa noite para todos os irmãos de todas as religiões. Boa noite para meus irmãos umbandistas, africanistas e para todas as outras pessoas, né? Os ateus também, aqueles que não têm religião, né? Nós temos que acolher e abraçar a todos, né? Então, Juliana, eu queria que você se apresentasse para o Candinheiro te conhecer. Você é de Joinville, não é isso? Na verdade, eu sou gaúcha, né? Eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu moro há 13 anos aqui em Joinville, né? Sou umbandista, sou africanista e tô aqui na luta, né? Levando a nossa religião adiante. Obrigado. Ó, antes de você chegar, eu estava comentando com o Candinheiro que eu conheço o Candinheiro do trabalho que ele faz, né? Ele é membro, inclusive, do Comitê de Política de Igualdade, né? Isso, de Curitiba. Tem vários movimentos que ele faz em Curitiba. Então, eu conhecia Candinheiro por ouvir falar, assim, né? Do trabalho que ele faz. Então, o Santi, viu, Candinheiro?
que é meu namorado, ele falou, cara, como é que você não entrou em contato com o Candeeiro ainda? Eu fiz, mas eu não tenho o telefone dele. Ele fez, eu tenho. Aí foi quando eu fiz, mas tem que chamar o Candeeiro para conversar com a gente. Então, Candeeiro, deixa eu te falar. Essa inteligência acima da mídia foi um canal que nasceu em frente à Polícia Federal, ali, naquela militância. E daí a gente engatou nesse trabalho de militância digital. Toda segunda-feira, eu trago para a gente conversar sobre religiosidade, sobre o Estado laico. Perdão. Baixou aqui alguma coisa. Toda segunda-feira. Essa é a terceira segunda-feira que eu converso sobre essa questão da religiosidade. Aí, segunda-feira passada e retrasada, eu trouxe o pessoal da Vigília Lula Livre, que fazia os atos ecumênicos ali, né? E a gente falando sobre essa questão. Nesse momento é muito importante de pandemia a gente conversar sobre religiosidade, mas principalmente abordando esses temas tão polêmicos quanto a intolerância, o ataque às religiões, né? O Estado laico do Brasil ficou meramente na teoria. Então, a gente toda segunda-feira está trazendo esses temas. E hoje, basicamente, assim, o tema vai ser ligado à religiosidade africana, sobre esse tema da intolerância religiosa, que está diretamente ligada ao racismo. Essa que é a verdade, né? É a verdade. Vou passar para vocês fazerem as considerações iniciais sobre esse tema. Racismo, que é a base da intolerância religiosa. Para vocês, Candeeiro, meu amigo. Não, eu acho que a mãe Juliana, a sacerdote, eu acho que eu prefiro que comece com ela, né? Até para a gente começar. Deixa eu te falar. Eu comecei com você porque ela sempre me pede para eu começar pelos outros. Foi ela que me pediu. Mas com vocês. Mas não tem problema, se meu colega Candeeiro passou para mim essa honra, eu vou aceitar, né? Tá bom. Então, eu acredito que realmente seja, né, esteja ligado à intolerância religiosa e seja ligado diretamente ao problema do racismo, né? Que é um fator histórico na nossa cultura. Acredito que realmente a nossa religião ela é discriminada, ela não tem a mesma voz dentro da sociedade por conta do racismo, né? Por conta das pessoas nos acharem inferiores, né? Vindo de uma civilização, vindo de pessoas, né? Da comunidade negra. Então, tudo que está ligado ao povo negro é discriminado, né? É um fator histórico. Então, cabe a nós levar adiante, né? E seguir tendo resistência. A nossa religião, todas, né? Todas as religiões de matriz africana, a Umbanda, que tem várias diretrizes, o próprio Candomblé e toda e qualquer outra religião que esteja ligada, ela é discriminada, sim, pelo fator de ter origem africana, né? Porque a nossa religião ela teve origem aqui no Brasil na época da escravidão, na época que o povo negro foi trazido, escravizado, né? Foi trazido contra a sua vontade, forçado a vir para o Brasil trabalhar em regime escravo. Então, nunca vai ter, eu acredito que nunca vai ter as mesmas condições, né, que as outras religiões. Para nós nos igualarmos, nós vamos ter que lutar muito, nós vamos ter que resistir muito, né, como viemos resistindo todo esse tempo, né? Graças a Deus que tivemos força de resistir todo esse tempo. Então, acredito que para nós todos, né, umbandistas, africanistas e todos os outros irmãos de todas as outras religiões, é muito importante que nós tenhamos estudo, que nós tenhamos cultura, sabedoria, que a gente se integre de política, que a gente se integre de tudo, para que nós possamos, pelo menos, nos igualar, nós possamos levar nossa religião adiante, né? Lutando contra o preconceito, porque o preconceito, ele é velado, ele não é um preconceito explícito. Dificilmente nós vamos sofrer preconceitos explícitos, né? Então, ele está implícito em atitudes, ele está implícito em pequenos detalhes, em coisas que, às vezes, no dia a dia, por exemplo, uma criança que
que é da nossa religião não pode entrar na sua escola vestida com roupa religiosa, enquanto que uma criança que é de uma outra religião pode ir com a sua Bíblia, não vai ser questionada, né? Então, no dia a dia acontece pequenos atos que são de grande impacto na sociedade. E isso é racismo, só que ele está sendo velado, ele é implícito, né? Candeeiro. Ai, gente. É muita treta para Vinícius de Moraes, né? Como já dizia o nome. Ouvindo a mãe Juliana falar, me vem várias coisas na minha mente, né? Cada palavra vem uma imagem. E me lembrei agora de um pensamento de Teotônio Vilela, né, que ele diz: temos todos nós, por ação ou omissão, estímulo e incompreensão, a responsabilidade dos fatos da história. E a caneta da história está em nossas mãos. Né? Durante a escravidão, a nossa luta era sobreviver. Agora, a nossa luta é viver e viver com qualidade. Né? Eu vejo que a religião sempre foi, né? A religião sempre foi a primeira forma de organização social do povo negro em terras brasileiras, né? E ela continua sendo a nossa força. Não é possível, né, um país que tem hoje aí cerca de 53% da sua população negra, né, e ainda desconhece tanto, né, da sua própria cultura. E eu penso, né, quem acha acaba se perdendo, né? Eu penso que a nossa força está justamente em se religar, né, com a nossa ancestralidade, se religar com a nossa história, se religar com o matriarcado africano, se religar, né, se religar, sabe? Eu venho da linha da cultura, então, quem me educou foram as rodas de capoeira, foi as rodas de jongo, né, foi os batuques, né, vamos falar dos batuques, né, os nossos sagrados batuques, foi quem ajudou, né, a lapidar a minha personalidade. Se não fosse a cultura, se não fosse a religião africana, talvez eu não estaria aqui conversando. Então, eu penso que é isso. Eu penso que nós precisamos, de uma certa forma, proporcionar, né, que os nossos jovens tenham acesso à nossa religião do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista do opressor. Não existe racismo sem o Estado, né? Então, nosso problema está justamente enraizado nesse racismo estrutural. E essa história, ela vem de longas datas, né? Vem de longas datas, com muito investimento, que hoje cabe a nós, né? Sem o investimento, né, materializar a nossa consciência negra, materializar o nosso conhecimento a partir da nossa matriz religiosa, né? Acho que é por aí. Eu ia começar pela seguinte pergunta, né? Racismo é mimimi, né? Todo mundo fala, quando a gente fala dessas questões da luta do povo negro no Brasil, no mundo, inclusive, aí o pessoal fala, não, mas o racismo no Brasil não existe, racismo é mimimi. Aí eu separei alguns dados para a gente analisar. 56,10% das pessoas no Brasil se declararam negras. 2/3 dessa população não tem emprego formal. Hoje, são dados do IBGE, 2/3 da população não está com emprego formal. Isso deve ter mudado muito com a pandemia, né? Esse número deve ter aumentado. 4,9% das cadeiras nos conselhos administrativos das maiores empresas no Brasil são ocupadas por negros. 4,9% de conselhos administrativos de empresas. Nós temos 4,7% de executivos negros. Nós temos só 27,7% de negros que têm maiores rendimentos no Brasil. 27,7%. Eu peguei uma série de dados, né? A pobreza, a população negra no Brasil que vive em extrema pobreza de 9%, enquanto nós temos 3,6% na população branca, de extrema pobreza. Hoje, nós temos o maior número de negros na universidade, graças a uma política que vislumbrou esse objetivo, aumentar o número de negros na universidade. Nós tivemos que é uma política de cotas extremamente justa, que não resolve o problema, mas ela acaba ajudando a minimizar essa desigualdade dentro das universidades públicas, que a grande maioria, na maioria branca. Então, se você tem universidades
universitários brancos, você vai ter advogados brancos, você vai ter juízes brancos, você vai ter políticos brancos, e essa roda nunca ia, né, deixar de girar nesse sentido. Estou olhando os dados, tem um monte aqui, eu separei um bocado. É impressionante como ainda a gente tem que discutir que o racismo no Brasil, ele existe e é uma coisa que não tem como se negar. Agora, por que a gente está andando para trás, gente? Vocês não têm essa impressão, às vezes, que a gente está andando para trás? Eu conversei com o Santi agora há pouco e disse a ele, eu fiz, poxa vida, são tantas questões que a gente deveria discutir, por que a gente está discutindo o óbvio? O racismo no Brasil, ele existe, ele é estrutural. A partir desse momento que o racismo existe, toda a cultura negra acaba sendo marginalizada e as pessoas fingem que não vê. Qual é a visão de vocês sobre isso, né? De que forma mais forte o racismo no Brasil ele se apresenta? O que é que vocês acham? Fica à vontade aí, mãe Juliana. Não, o racismo não é mimimi, o racismo, ele existe, ele é pandemia, tá? Porque muita gente morre em função do racismo, as pessoas morrem de verdade, elas são assassinadas por conta do racismo, as pessoas morrem por dentro, elas morrem moralmente por causa do racismo. É muito difícil lutar contra o racismo, ele existe no nosso dia a dia, como eu já falei, em pequenos gestos, pequenas atitudes, na mídia, em todos os lugares, tá? E a gente tem que lutar contra, né? Estudando, aprendendo, entendendo e resistindo, né? Nos impondo na sociedade. Porque, na verdade, o negro, ele realmente é marginalizado. Opa, a conexão da mãe Juliana caiu. Normal, né? Essas coisas de live sempre acontece isso. Mas aí, enquanto ela volta, ela já deve estar voltando. Enquanto ela volta, eu queria passar até uma pergunta para você, Candido, que está sendo feita aqui pelo Rudinei. Ele pergunta, boa noite, tem uma pergunta. O mito do brasileiro como povo cordial veio para mascarar o racismo. É isso mesmo? A Juliana já está voltando, mas eu queria que você respondesse ao Rudinei aí. Alô? Oi. Alô, Ju. O Candeeiro vai falar, aí depois você conclui sua fala, tá bom, Ju? Tá bom. Pera lá, vamos devagar. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Feliz Dia da África. Boa noite, Rudinei, e a Regiane, e a Cris, e a Roseli. Sabe? Boa noite para todos aí que estão nos assistindo, né? Que estão acompanhando esta live. Eu sou um negro de Curitiba. Eu sou negro de Curitiba, da capital mais negra do sul do Brasil, né? Olhar para esse universo brasileiro alcance todo, né? Eu gosto sempre de falar da onde eu estou. O que acontece aqui, né? Cante a sua aldeia para ser eterno, né? Tem uma coisa que diz, né? Não sei quem falou isso, mas alguém falou isso. Acho que foi Tolstói, né? Temos que cantar a nossa aldeia. Então, antes de ver a pergunta, eu preciso me localizar, né? Onde eu estou, né? Eu gosto de falar da onde eu estou. Curitiba. Veja o que acontece com essa cidade. Diz que é a capital mais europeia, né? A Europa do Brasil, que aqui é o centro da cultura europeia. Né? Vamos falar um pouco de racismo? Vamos olhar para como é que Curitiba constrói este mito. Como é que Curitiba pega 200, 300 anos de história, né? Onde o negro é uma etnia fundante e apaga toda a sua presença. Quando nós vamos buscar na história, nós encontramos aqui há 190 anos os nossos batuques eram proibidos por lei. Ninguém fala sobre isso. Curitiba está no mapa do genocídio da juventude negra, não se fala sobre isso, né? Então nós temos alguns problemas, a gente precisa, né, esse Brasil continental, cada lugar tem uma história específica da população negra, tem uma história dessa intolerância, desse racismo, desse apagamento. Com certeza, Santa Catarina tem uma história específica, São Paulo tem uma história específica, Amazonas tem uma presença negra e tem uma história específica, né? Acho que para a gente fazer esses enfrentamentos, a gente tem que conhecer um pouco, né, dessa nossa nação brasileira, conhecer essas pessoas que estão atuando, né, voltar ao passado, como diz o ditado africano, voltar ao passado para resgatar o que foi esquecido. A nossa história foi apagada, há uma necessidade de a gente pegar a caneta da história e reescrever a nossa história, do nosso ponto de vista, do nosso olhar.
porque a academia ela não fez esse papel, ela está fazendo agora. Né? Então não dá para a gente pegar a história a partir de 2000, 2010, né, 2020, que o Brasil teve um avanço. Nós temos que voltar lá no começo e começar a entender por que foi que fizeram isso. Né? Quantas leis foram criadas para proibir os nossos batuques? Para não deixarmos... Outro dia eu vi uma matéria que só em 1999 que a Igreja Católica reconhece que o negro tem alma. Assustador isso, né? É assustador. Aqui na minha cidade estão queimando o terreiro, aqui é torto e direito. Né? E aí, eu pergunto, cadê a nossa prefeitura? Por que ela não faz? 13 de maio aqui na minha cidade é o dia do veterinário. Dia do veterinário, dia 13 de maio. Dia 25, que é o dia da África, aqui em Curitiba é considerado o dia da Itália. Minha cara Curitiba, dia da Itália, vai observando como é que as coisas são sendo construídas, né? Sutilmente e às vezes escancarada. Né? Hoje, que é o dia da África, a nossa Fundação Cultural aqui, sabe o que ela fez? Ela fez o seguinte, ela fez uma live com os povos ucranianos, nem lembrou, né, da luta dos povos negros. Então, gente, para a gente entender um pouquinho de como esse racismo se desenvolve, a gente tem que pegar essa história desde o começo e vir desenrolando ela para poder entender. Senão a gente pega numa parte e a gente, de uma certa forma, contribui com esse mecanismo bizarro do racismo institucional, do racismo estruturado. Né? É o que eu penso. Eu acho que eu já falei demais. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu embarquei agora no raciocínio aí, e é isso mesmo. Juliana, quer completar o raciocínio, meu amor? Acredito que nada que se fale sobre o racismo é pouco, viu, Candeeiro? Eu acredito que tudo é válido, né? Nada é pouco. A gente tem que falar sim. Talvez se falássemos mais, se discutíssemos mais, seríamos mais ouvidos, né? Seríamos mais observados, né? Se lutássemos mais veementemente pelos nossos direitos, né? A gente conseguiria muito mais resultados. Talvez não fôssemos tão condenados, julgados, né? A nossa religião é muito comentada, muito julgada, mas é pouco conhecida, né? Ela é demonizada, né, pelas demais religiões, infelizmente, né? Nós não atacamos, né, as religiões dos outros, mas as outras religiões nos atacam, né? Então, acredito que nada que se fale é pouco, ainda mais quando se fala com propriedade, porque somos negros, né? Então, nós estamos falando, né, com propriedade de causa, não estamos falando de um assunto que não conhecemos, que todos os dias nós vivemos situações que nos colocam de frente com isso. Né? Então, como eu estava comentando, essa questão, o negro realmente é o negro, a maior parte da população, sim, negra, é marginalizada, tem pouco estudo, tem pouco conhecimento, tem poucas condições financeiras, mas isso porque o negro foi liberto, né, e foi jogado, ele foi simplesmente jogado. Tiveram que sair dos lugares onde trabalhavam para sentir o gostinho da liberdade, e muitos tiveram que voltar ou simplesmente se acomodar. Que condições que o negro ganhou? O negro ganhou terra, o negro ganhou trabalho, ganhou dinheiro, né? Não ganhou nada para se estruturar como um cidadão, né? Então, vem daí todo esse preconceito, né? Por que o negro hoje é marginalizado? Por que a nossa religião é marginalizada? Por que existe essa intolerância tão grande com tudo que vem do negro, com a capoeira e com tudo mais, com ancestralidade, né? A sociedade não vê isso como cultura, né? Somos simplesmente chamados de macumbeiros, né? Vulgarmente chamado de macumbeiros. Ninguém quer saber, ninguém quer se inteirar, né, e ver a parte cultural, né, e ver o quanto a nossa religiosidade poderia ajudar na construção da sociedade, né? Falando em localidade, como eu sou gaúcha, lá na nossa história do Rio Grande do Sul, o negro teve uma participação enorme, o negro ajudou na guerra. Quando teve a guerra da separação dos estados, que o Rio Grande do Sul queria se separar do restante do país, foram os negros que ajudaram nessa guerra. E vai lá ver o que tem de cultura negra, vai lá ver o que tem de representatividade, né? Não se tem. Então, vem lá do passado, como disse, né, aí o meu irmão Candeeiro, que vem tudo lá do passado. Então, nós temos que estudar a nossa história, ter certeza da nossa história, né? Essa história que o negro
que o negro tem só de ser escravo. Existe uma história antes, né? O negro tinha vida antes de chegar escravo no Brasil. O negro não nasceu escravo, né? O negro foi escravizado, né? Não somos descendentes de escravos, somos descendentes de reis e rainhas. Viemos para cá sem identidade, viemos para cá sem nosso próprio nome, né? Falando dos nossos antepassados. Então, não é da noite para o dia que isso vai ser resolvido. É preciso muita luta. Já chegamos até aqui, mas acredito que possamos ir adiante. O que me surpreende é que num passado recente, o negro ele foi protagonista de tantas coisas maravilhosas no nosso país. E até então ele era sempre tratado como branco, né? Pegando do ponto de vista aqui da minha cidade, Curitiba, a capital mais negra do sul do Brasil, nós temos aí pessoas importantes. Pega o estado do Paraná, nós temos o negro, ele atuou fortemente em todos os ciclos de desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, né? O primeiro ouro encontrado no Brasil foi aqui, e foi uma mulher negra, não foi nem um homem negro, foi uma mulher negra que descobriu esse ouro. A história simplesmente, ela apaga, né? Vamos falar dos engenheiros Antônio e André Rebouças, vamos falar de Enedina, vamos falar de Maria Gueda, que já em 1804 enfrentou a elite, a milícia e o clero aqui na porta da nossa catedral, né? Nós temos uma história forte, uma história de luta. Nós temos aqui a Congada, que resiste fortemente aí há mais de 200 anos aqui, né? A coroação dos reis do Congo. Aqui nessa cidade nós tínhamos justamente a coroação dos reis do Congo, que durava 21 dias, aqui na capital de Curitiba. Tudo isso foi apagado, você não encontra. Para encontrar uma página desse livro, a gente teve que ler toda a história da cidade. Toda a história da cidade, tudo que foi produzido, né? Então, o que me assusta hoje em dia é que o passado mostra que o negro ele foi um protagonista importante da sua história. E hoje parece que está tão difícil a gente se movimentar, né? E a gente tem que olhar para o que é, quais são os elementos que dificultam essa movimentação da mulher negra, do homem negro. Por quê? Por que foi feito isso? Como foi construído isso? É por isso que eu chamo a atenção das nossas localidades, aonde nós estamos. Hoje, quando eu olho para todo o Brasil é enorme, e eu tenho dificuldades de entender como é que ela se desenvolve em cada lugar. Acabou caindo a ficha para mim que toda vez que eu tentava compreender isso, eu ia para a África, eu ia olhar para os vários países, né? Sabe, 54 países, olhar para o Brasil, eu ia para a Bahia, ia para o Maranhão e tinha dificuldades. E eu comecei a me perguntar como é que a gente resolve esse quebra-cabeça. E quando eu comecei a olhar para a cidade de Curitiba, da onde eu estou, ficou mais fácil de entender, né, como é que se constrói esse racismo, né? O que acontece aqui, esses batuques, né? Aqui na minha cidade foi proibido em 1827, mas quando você vai ver na história, todas as cidades passaram por esse processo de proibição dos batuques. Com a abolição da escravatura, todas as cidades passaram, né, a grande maioria passaram por esse processo de destruir as igrejas que os pretos construíram. Cada africano desse que veio para cá, ele trouxe muita tecnologia, muito conhecimento consigo. Não foi só força física, né? Quando a gente olha para a questão, por exemplo, da própria religião, a gente tem que lembrar que se hoje o islamismo também, que é uma religião crescente no Brasil, isso também é uma construção do negro. Não tem um estado nesse país que teve um ciclo, um desenvolvimento econômico importante, que não teve a importante contribuição dos negros, não só com mão de obra, mas com tecnologias, com saberes, né? E a gente precisa, eu acredito que a gente precisa estar olhando para isso, né, para entender como é que o negro, durante toda essa violência que foi a escravidão, como é que ele utilizou as brechas do sistema, utilizou dos santos católicos para poder, né, ali esse movimento do sincretismo que ainda está sendo estudado, mas foi importante para manter a sua religiosidade, né, a nossa manter Umbanda. A cultura. Sim, sim. Mas aí também lembrar como é que manteve esses candomblés. Nós temos candomblés aí muito antigo, e a gente não pode esquecer, porque quando a gente olha para cada candomblé,
O que é o candomblé? É uma embaixada africana em terras brasileiras. É uma embaixada africana em terras brasileiras. É lá dentro do terreiro de candomblé, é dentro dos terreiros de umbanda, que tem um pouco da nossa cultura. Quando eu falo mais especificamente o candomblé, é lá que estão os nossos mitos, né? A nossa cosmovisão de mundo, os nossos idiomas, né? A nossa indumentária, sabe? Os nossos reis, as nossas rainhas, eles estão lá. Isso é preservado lá. Percebe? Não é um, são vários candomblés. Não é uma religião, é várias religiões. Né? E as pessoas não conseguem compreender isso. Mas quem se debruça para também aprender isso? Hoje nós temos aí algumas pessoas, né, procurando isso. Mas quem vai lá e senta aos pés da mãe, do pai, né, do baba, da iá, e colhe as folhas, colhe o conhecimento, que é a religião que nos faz realmente sermos fortes. Todo candomblé, toda a escola de samba, toda a capoeira, todo maracatu, atrás sempre teve uma mãe de santo. Atrás sempre teve um pai de santo, nos dando força para vencer, né, essa máquina de moer sonho, que é esse racismo com seus vários sobrenomes. Seja velado, seja institucional, seja religioso, né, esses vários sobrenomes, né, dessa cultura bizarra, né, desse racismo institucionalizado em nosso país. É isso. Que legal. Eu fico maravilhada, assim, quando eu escuto pessoas como Candeeira, Mãe Ju. Por sinal, gente, eu queria pedir desculpa que o Arthur não pôde vir. O professor Arthur é professor de História, ele tinha uma reunião às 7h30 e ele pede desculpa, diz que na próxima participa. Eu queria ler o comentário da Magali, que ela fala sobre, né, sofri preconceito religioso quando uma estagiária disse não querer trabalhar comigo, pois era evangélica e precisava de luz. Falei com a diretora que não deu ênfase. Fiz um 80 até hoje, não foi feito. Um BO, desculpa. Fiz um BO e até hoje não foi feito nada, né? Então, digo, nos negros não temos voz na sociedade. Se fosse ao contrário, estaria pagando um processo. Mas o negro religioso não pode abaixar a cabeça. Eu sou a única professora negra. Somos em 40 professores. A gente falar de racismo é algo que tem que se dar voz, tem que se colocar no lugar. Porque assim, gente, olha, eu vou dizer para vocês. Eu trabalho numa escola extremamente racista. Eu me lembro no Dia da Consciência Negra, que é um dia de se fazer movimento, de abrir debate sobre a população negra no Brasil, e fizeram simplesmente um evento sobre a África, né? Então, fizeram uma sala lá para cabelos afros, depois fizeram uma sala para comidas afro, que é bem importante você lembrar que os negros que nós temos no Brasil, eles são descendentes dessa história violenta, que foi um sequestro, foi uma escravidão, mas a gente precisa também debater o hoje, dessa nossa população negra, como é que ela vive no Brasil. E parece que, pelo menos assim, aqui em Santa Catarina, tá, Candeeiro? Aqui o pessoal ignora isso. Aí finge que os problemas do negro é na África. Então, fala em negro, África. E não é isso. A gente tem que começar a discutir todas essas políticas sobre a população negra, sobre as populações indígenas que têm a sua cultura. A gente precisa abrir espaço para debater isso. Então, gente, obrigada a todos que estão participando, né? A gente está aqui com o pessoal comentando. Lide, boa noite, Lide. Adriano, eu chamei Adriano para participar da conversa. Ele não quer, ele só quer ficar comentando ali. Mas se ele quiser, pode vir, Adriano. A Maria Carvalho fala, grande Candeeiro. E Dalina Sou linda. sua fã. Eu também sou fã do Candeeiro, viu? E o pessoal está comentando aqui. Então, eu queria fazer uma pergunta. Racismo é algo que a gente vê no Brasil, velado ou não. Em muitos lugares são mais abertos, outros lugares são mais velados. Eu sou de Pernambuco, tá, Candeeiro? Eu moro em Santa Catarina, mas eu sou de Pernambuco. Sou pernambucana. E lá, o preconceito ele é mais velado, eu acho. No Nordeste, eu acho mais velado. Aqui em Santa Catarina, eu já vi
um preconceito mais explícito, né? Mais falado. E eu queria saber de vocês, nesse governo atual, mudou? O Brasil ficou mais violento com essa política atual do governo Bolsonaro, com seu discurso abertamente racista, homofóbico, sexista? Será que ficou mais violento o Brasil nesse governo? Com certeza. Com certeza. Não tem muito o que se dizer, é explícito, minha querida, né? Onde o representante maior, vamos dizer assim, da nossa nação, ele incita, ele dá força, né, para esse preconceito. Obviamente, o preconceituoso, as pessoas que são preconceituosas, elas se sentem mais fortes, elas se sentiram amparadas, né? Elas se sentiram legalizadas, vamos dizer assim. Olha, preconceito tem cura, é informação. Preconceito, para mim, tem cura. Racismo é cadeia, racismo é BO, sabe? Se eles estão fazendo a parte deles, cabe a nós fazermos a nossa. Como diz a cantoria antiga, levanta, povo, o cativeiro acabou. Levanta, povo, o cativeiro acabou. Entendeu? Quando a gente vê um Camargo ocupando a Fundação Palmares, né, aquela aberração, né? E não é, meu irmão, não é, meu irmão. Uma pessoa negra que tem uma postura daquela, que diz que a escravidão é boa, não é, meu irmão. Sabe? A gente tem que parar de não é reclamar, tem que estar gritando, mas também temos que propor. Nós temos que propor. E esse enfrentamento está na base, em cada Câmara de Vereador, tem que ir lá e peitar esse vereador, peitar esse prefeito, entendeu? Temos que estar discutindo, temos que estar nos organizando, criar uma outra forma, né, já que a educação não está sendo suficiente para poder entregar um pouco desse legado afrocêntrico para nossas crianças, nós lideranças, nós temos que fazer esse trabalho que o Estado não faz. Né? O Estado está sendo competente em apagar a presença do negro. Nós temos que reverter, a caneta da história está em nossas mãos. Essa coisa que está aí, né? Essa coisa que está aí, ele se elegeu com o discurso do ódio. Ele se elegeu com o discurso do ódio. Ele não enganou ninguém. Ele falou o que ele pensava do homem negro, da mulher negra, do indígena. Então, para mim, não teve nenhuma surpresa ele estar fazendo o que ele está fazendo. O que me assusta teve as pessoas que foram enganadas. Ok, fui enganado, né? E as pessoas que já perceberam que foram enganadas e continuam apoiando essa pessoa com esse discurso extremamente violento. Isso que me assusta, né? Então, eu acho que nós precisamos, cada vez, né, elevar mais a nossa voz, mas também sermos mais propositivos. Eu proponho aqui na minha cidade, onde eu moro, consciência negra o ano todo. Consciência negra o ano todo. O legislativo e o executivo vai fazer de tudo, como eu acabei de citar a prefeitura de Curitiba. Eles vão apagar sutilmente ou escancaradamente. Né? Eu vi uma fala de uma pessoa aqui agora dizendo que sofreu ali um preconceito, um racismo e não conseguiu fazer um BO. Pois é, aí que está o problema. Qual as ferramentas que eu posso procurar quando isso acontece? A OAB tem a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, a Comissão de Direitos Humanos, tem alguma coisa ali também para lidar com a religiosidade. A maioria das cidades tem os conselhos municipais de igualdade racial, tem as defensorias públicas, tem os conselhos estaduais. Então, nós temos que utilizar essas ferramentas que foram construídas aí nos últimos 20 anos, né? Várias ferramentas foram construídas e buscar ajuda. Nós temos que aprender, quando o racismo institucional se organiza, ele atua em cima de nós em bloco. Você vê o racismo na Secretaria de Turismo, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Cultura, em todas essas secretarias. Eles atuam em bloco em cima da população, em cima deste negro, e esse negro atua individualmente. E nós temos que recorrer à filosofia africana, à filosofia Ubuntu, onde juntos nós somos mais fortes. Né? A nossa força está na nossa unidade, na nossa união. A nossa força está justamente nesses pensamentos afrocêntricos. Eu não sou africano, mas eu descendo de africanos. E é difícil de entender um pouco essa cultura, porque são várias culturas africanas e são diversas culturas afro-brasileiras também, né? Por exemplo, culturas afro-catarinense, afro-paranaense.
é diferente. E a gente precisa construir alguns canais para poder compreender essas coisas. Né? A informação está aí, nós estamos na era da informação. Agora a gente tem que criar. Por exemplo, eu estou no Paraná. Faz 5 anos que eu descobri o Catumbi de Itapocu. Uma cultura afro que está há 200 anos aí em Santa Catarina, sabe? Há 200 anos está lá essa negrada fazendo esse batuque em louvor a São Benedito. 3 horas aqui da minha cidade e eu não conhecia essa cultura. Lá no Rio Grande do Sul, né? A gente tem ali o Moçambique de Osório. Uma cultura que também está lá com quase 300 anos e a gente não conhece. Né? Pegando aqui só esse pedaço do Sul, né? Porque tem uma galera aí que está querendo separar, dizendo que o Sul é meu país, né? Tirando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha quanta cultura negra tem aí, só nessas culturas centenárias, e a gente não conhece. A gente precisa criar uma agenda para enfrentar esse horror, essa feiura do racismo com muita beleza, com muita luta, com muita corporeidade, oralidade, sabe, com muita poesia. Não tem como... Né? Como é que enfrenta isso? Eu não vejo uma outra forma. Né? Esse papel da universidade está sendo feito, o papel da estética está sendo feito, mas a gente tem que voltar para as bases, a gente tem que ir para as ruas. Né? O discurso é bacana, mas a prática ela movimenta muito mais gente, o olho no olho, sabe, Elaine? O olho no olho, conversar com a pessoa. A palavra, ela não só transmite a ideia, a palavra ela tem a força de reconstruir, né, o imaginário, de reconstruir tudo que está no entorno. E eu já falei demais. Eu desliguei até meu microfone aqui para escutar sem nenhum ruído. Gente, que maravilha. E é isso, a proposta da gente aqui no canal, sabe, gente? Mãe Juliana, Candeeiro, é abrir esse espaço para estar reforçando essas informações, porque, assim, vamos combinar que a gente aqui não está falando nenhuma novidade. A gente já está falando de coisas que já está batido. Dentro dos nossos discursos, dentro da nossa luta, a gente já está falando sobre racismo, do que ele existe, de como ele se comporta, mas e a gente tem que bater. Eu concordo demais quando fala que a saída é a informação, é a educação, é não achar que qualquer discussão sobre raça, sobre racismo é mimimi. Não é. Qualquer situação que envolva qualquer discriminação, ela precisa ser falada, ela precisa ser combatida, ela não pode passar como desapercebido, né? Eu digo isso porque, assim, eu já vi várias situações aqui no estado que as pessoas dizem, deixa para lá. Não deixa, não pode passar. Diga, Candeeiro. Elaine, a gente há uma necessidade de denunciar mais, sabe? O racismo ele é muito sutil. Aqui na Secretaria da Educação da nossa cidade, para você ter uma ideia, por conta da pandemia, fizeram uma aula virtual, e a primeira aula era justamente sobre direitos humanos e família, e o tema era África. E eu fui assistir. Menina, um show de horrores. Colocaram 2 professoras brancas para falar do assunto. O livro que pegaram era para falar sobre a África. Eram de 2 escritores loiros dos olhos azuis. E falava-se de uma culinária, falava da panqueca, como se fosse da gastronomia africana. Eles fizeram isso para as nossas crianças. Eles plantam essas informações que não fortalecem para as nossas crianças. Cabe nós estarmos atentos a cada movimento sutil, porque eles estão fazendo a história deles, eles estão mantendo a história deles. Aqui na minha cidade, as mesmas famílias estão há 300 anos no poder. 300 anos no poder. Como é que eles olham para a gente? Como é que eles olham para nós que somos melaninados? Né? Há uma necessidade de criar outras formas de enfrentamentos, né, com mais proposta, com mais atividade de rua. Sabe, me assusta esse negócio quando eu vou numa igreja, né, tem muitas igrejas evangélicas aqui, eu tenho familiares evangélicos, e às vezes eu vou lá para dar uma olhada, para ver como é que está, né, eu vou em todo lugar que me chama, eu gosto de ir em todas. Eu também. E a igreja está preta, a igreja está preta. Sabe, você vai na igreja, cara, tá assim,
A igreja preta, muita gente preta, mulher, jovem, idosos, negros estão lá. Aí você vai nos terreiros, os terreiros não tá preto. Aqui, pelo menos, estou falando dessa realidade, não estou falando a nível nacional. O que é que está acontecendo? Por que a igreja evangélica está conseguindo seduzir? Né? E aí você vê esses movimentos sutis que vai mostrando, eles pegando os nossos símbolos, se apropriando, né? Pega, por exemplo, um símbolo de luta, como é a capoeira, e eles fazem o quê? A capoeira de Jesus, a capoeira gospel. Outro dia eu vi duas crianças, uma de 8 anos e uma de 10. Uma estava com a camiseta capoeira gospel e a outra com uma capoeira. Eu estava na bicicletaria e eu perguntei, por que essa capoeira é de Jesus? Ah, porque a gente louva Jesus. E a outra capoeira é do quê? Ah, essa não é de Jesus, essa é do diabo. Nossa. Uma criança de 10 anos com a concepção, um pensamento desse. Cara, mas o que eles estão pegando? Eles estão pegando a capoeira, que é uma arte que chegou ao status de patrimônio da humanidade. Isso não é qualquer coisa, né? E toda a espiritualidade que tá ali dialogando com essa arte é relegada a um terceiro, quarto plano. Não é trazida. Hoje você chega, você encontra um mestre com 20 anos de prática dessa arte, você pergunta pelo que a capoeira luta? Qual que é a filosofia da luta da capoeira? Ele esqueceu que a capoeira é a luta do oprimido contra o opressor. Eles esqueceram de coisas que são óbvias, coisas que são importantes. Se hoje eu estou vivo, eu agradeço a mãe capoeira, eu agradeço aos candomblés, eu agradeço a Umbanda, agradeço às escolas de samba. Foram eles que manteram a minha lucidez, foram eles que lapidaram o meu caráter, me ensinaram o valor da família, né? De andar certo, de estar sempre com a roupa espiritual branca, sabe? Não é o tecido, né? É algo mais profundo. E eu já falei, é demais, eu me empolgo. Não! Vai lá no me salva aí, mãe Juliana. É a leveza da nossa alma, meu irmão. É leveza. Esse branco é para ela a leveza da nossa alma, né? Porque nós lutamos, mas lutamos com o nosso coração puro, verdadeiro. Lutamos pelos nossos ideais, pela nossa liberdade. Nós não lutamos pelo que era errado, nós lutamos pelo que era certo, pela nossa liberdade, pela nossa identidade. Sim, temos que agradecer, sim, aos nossos terreiros, né, aos nossos ancestrais, por não nos deixar esquecer da nossa cultura, porque fomos arrancados, né, da nossa pátria, então tudo que fizeram foi para nos fazer esquecer esse passado, né, e graças aí aos nossos, né, ancestrais e matriarcas e patriarcas da religião, nós não esquecemos, não, e não vamos esquecer, e não vamos deixar as nossas próximas, nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos e assim por diante esquecer, não. Nós vamos lembrar e vamos lembrar deles dessa luta, né? Porque, infelizmente, a sociedade quer mascarar a escravidão, né? Quando se fala em cultura negra, em consciência negra, as pessoas dizem, ai, chega, esse tema de novo, ai, isso tá manjado já. Não, não tá manjado, não. Não foi na costa dele que a chibata comeu. Né? Então nós temos que lembrar, sim, temos que mostrar para a sociedade quem somos nós. A sociedade ela não quer ver, né? A gente tem que entender isso, né? Todo mundo sabe o que nós passamos, né? Mas 80 e tantos tiros não comove as pessoas, né? A violência com a mulher negra não comove as pessoas. Não. Uma pedrada numa criança que está vestindo branco não comove as pessoas. Nós estamos numa sociedade racista. E se as pessoas não estão reagindo a esse racismo, elas estão sabendo o que está acontecendo. E elas não reconhecem, porque quando a gente fala racismo, vai banalizando. As pessoas esquecem que racismo é crime. Crime é cadeia, crime é BO. Nós temos que insistir nisso e cobrar disso dos nossos, né, dos órgãos competentes para isso. Gente, quando a gente falar deste assunto, a gente está batendo um papo aqui, sabe? Mas a gente começa a se empolgar, Tem muitas pessoas que já se debruçaram. Teve muitas pessoas que se debruçaram por este assunto, né? O doutor Silvio Almeida, a doutora Rita Oliveira, da DPU, sabe? O doutor Édio, gente, o doutor Édio, uma sumidade, né? Foi quem defendeu a questão do sacrifício dos animais lá no STF. Pessoas que já debruçaram sobre isso. Doutora Dora Lúcia, mano.
também uma pessoa sensacional, tem um estudo, lançou um livro recentemente sobre a questão do racismo institucional, né? Eu tenho chamado muita atenção, ano passado eu chamei muita atenção da galera, falei, gente, acho que o ano era de Ogum, falei, olha, a espada de Ogum para nós hoje é os livros, saca? A gente vai ter que empunhar ele, a gente vai ter que sabe, contar outra história. Eu me lembro que em 2011, o Lula falou uma palavra, ele falou assim, olha, vocês negros vão ter que aprender a desenterrar os seus heróis. Eu não entendi bem aquilo, acho que estava comemorando os 100 anos ali do João Cândido, da revolta da Chibata, e eu não entendi direito aquilo. Demorou um tempinho, mas me caiu a ficha, falei, é isso mesmo. O cara sabia do que estava dizendo. Ele sabia. Nós precisamos desenterrar os nossos heróis. Eu que estou aqui nessa cidade, Curitiba, a capital mais negra do sul do Brasil, que é vendida como a Europa do Brasil, eu sei o quanto é difícil você ter que enfrentar um prefeito que abre a boca e fala, não tem um parque para a população negra porque não tem negro aqui. Olha a insanidade, né? Fora as outras que eu já comentei. Sabe? E a gente tem que aprender a olhar de frente para esse cara e falar com eles, que essas pessoas, eles esquecem que eles são funcionários públicos temporários. A gente não está pedindo nada para eles. Nós temos uma lei que nos ampara, que é a 12.288. É ali que está todo um embasamento importante para a gente poder fazer esse enfrentamento, né? Essa lei 12.288, o Estatuto da Igualdade Racial, é o que nos permite hoje bater em qualquer porta e falar, olha, vem cá, Secretaria de Esporte, vocês têm que trabalhar com os esportes com esse recorte étnico-racial, ou Secretaria da Saúde, vocês têm que olhar para isso, né? A gente tem que chamar esse pessoal, eles têm que compreender, né, que os nossos psicólogos são as nossas IAs, né, são os nossos babás, são nossos pais e mães de santo, sabe, que ajudam a manter a gente sadio e sereno, né? Sabe, neste universo que cada vez mais oprime a gente, né? Sabe, a gente precisa se apropriar dessa lei 2288. Nós temos que nos apropriar dessa lei, nós temos que nos apropriar do Estatuto da Igualdade Racial, e esse ano é o ano da justiça, é o ano de Xangô, é o ano de eleição, as pessoas têm que ir em todo esse Brasilzão, tem que bater de frente, tem que, né, cada comunidade que tem uma liderança tem que ir lá, tem que, sabe, emprestar seu nome para a democracia, tem que fazer a diferença, sabe? Aqui na nossa cidade, você entra, por exemplo, numa Câmara de Vereadores, você tem 10 pastores evangélicos lá fazendo leis para essa população também que foi manipulada para votar nesse presidente que está aí. Eu conheço muitos. Alguns foram enganados, outros não. Outros deram vazão para esse ódio, né, que estava ali escondido, né, que ninguém reconhece que é racismo. O racismo está escondido lá no recôndito da alma, né? Então, agora chegou a hora, sabe, da gente fazer reavaliar tudo que está acontecendo, sabe? E fazer as mudanças necessárias. Nós estamos numa democracia e nós temos que lutar por essa democracia, né? O meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó não podia falar. Hoje eu falo onde eu vou, se eu tiver oportunidade, eu vou gritar, eu vou bradar, seja com a poesia, seja com a fala, sabe? A gente vai ter que falar para poder mudar a nossa realidade. Eu só questiono, sabe, Candeeiro, se a gente realmente está vivendo uma democracia hoje. A nossa democracia sempre foi muito frágil. E será que hoje, né, com essa imposição, o Estado laico já foi há muito tempo, né? O governador do Brasil, nosso presidente, diz claramente que quer uns ministros absurdamente evangélicos. A gente tem aí o nosso Congresso tomado de pastores e militares, enfim, né? É uma opressão de todos os lados, é política, é religiosa, são discussões assim que a gente começa a questionar se ainda a gente vive, né, num Estado
democrático. A democracia, Né? a democracia permite, né, uma ditadura dentro de uma democracia, inclusive. Exato. Com a eleição desse militar aí, a gente acabou legitimando um governo militar, né? Que está impondo suas posições, sua agenda neoliberal, e aí vem junto os seus parceiros religiosos impondo também, criminalizando. Por isso que a gente tem que ir para a educação, por isso que o nosso povo tem que beber na fonte. O nosso povo tem que beber na fonte. Foi feito todo um trabalho de demonização que as pessoas hoje não entendem o quanto que a nossa religião de matriz africana é importante. Por que, que a pessoa não negra tem facilidade de dialogar com as religiões de matriz africana, seja candomblé ou umbanda? E por que, que o negro, de uma certa forma, é resistente, mesmo sabendo que isso pulsa no seu sangue? Por que, que é resistente? Foi uma construção. A gente tem que desconstruir essas coisas. Deixa eu fazer essa pergunta. Eu já tinha programado essa pergunta antes, mas você tocou nesse ponto, eu vou te perguntar. Mas antes, deixa eu colocar aqui o que o pessoal está falando. Eu vou pegar uma aguinha e já volto. Vou pegar uma. Fica à vontade. A Lide fala, temos que ter coragem e mostrar que a nossa religião de matriz africana também é bonita e tem muita luz. É isso. Na época da escravidão do Brasil, eles olhavam os rituais, os cultos dos negros e faziam questão de implantar na cabeça das pessoas que aquilo era um culto ao demônio, mas eram simplesmente para destruir a cultura negra. Porque não tem coisa melhor para você destruir um povo do que destruir a sua cultura, tirar a sua religião. Existe povo mais submisso do que um povo que vira ovelha de religião, ovelhinha, né? Então, a religião, ela é uma forma de dominação. Então, essa demonização da cultura negra, da religião negra, é por isso. Precisava-se dominar o povo, os escravos, precisava controlar. Porque é assim, gente, é bom sempre a gente repetir isso. A Lei Áurea, a Lei de Libertação dos Escravos, não veio porque eles eram bonzinhos, não, tá? Na verdade, os negros já estavam se rebelando, já existia uma quantidade de rebelião muito grande no Brasil, então houve uma pressão internacional para que houvesse a liberação, o fim da escravidão no Brasil. Por quê? Porque não se podia confiar numa mão de trabalho que podia se rebelar a qualquer momento. Então, a questão da Lei Áurea não foi bondade, não foi consciência, não, tá, gente? Foi uma questão política e econômica. Por quê? Porque depois que eles liberaram os escravos, eles não tinham para onde ir. Muitos voltaram para a sua escravidão. Porque simplesmente pegaram os negros que eram escravos e disseram, vai, agora vai. Para onde? Né? Sem emprego, sem formação, enfim. Então, a Lide fala sobre isso. Agora, o Adriano, mãe, tá te fazendo uma pergunta aqui, ó. Ele fala assim, mãe Juliana, vivemos em uma sociedade que discrimina mulheres, negros, LGBTs e usam condições religiosas para oprimir. Como se dá essa relação no candomblé? Ele está perguntando isso para você. As nossas religiões, oi, em primeiro lugar, né? Boa noite, Adriano. Então, assim, ó, as nossas religiões de matriz africana abraçam todas as pessoas, acolhem todas as pessoas, de todas as cores, de todas as raças, acolhem as pessoas da comunidade LGBTs, não importa para nossa sexualidade, nós vimos a espiritualidade, nós acolhemos pessoas, não acolhemos por rótulo, não rotulamos, nós simplesmente acolhemos, né? E procuramos ajudar essas pessoas a se entenderem nesse mundo, nessa sociedade, né? Nesse planeta, nessa loucura toda, né? Ajudamos muitas vezes as pessoas a superar o preconceito, a intolerância, porque muitas vezes as pessoas chegam para nós feridas, fisicamente, moralmente, né? Mentalmente. Então, muitas vezes, quando essas pessoas nos procuram, elas estão destruídas, e nós precisamos, com a nossa religiosidade, ajudar essas pessoas a se entenderem como pessoas, a se refazerem como indivíduos, como seres humanos, porque infelizmente essa intolerância toda das outras religiões, né,
como as pessoas falam na cura gay, isso oprime, isso massacra, isso escraviza as pessoas, né? Então, nós que estamos, né, à frente de comunidades religiosas, nós temos que acolher essas pessoas e dar para elas, né, amor, carinho, conhecimento e ajudar essas pessoas com a nossa espiritualidade, com a ajuda dos nossos orixás, dos nossos guias, essas pessoas se reconstruírem. Né? Então, todas essas pessoas encontrariam um acolhimento muito maior, né, se a sociedade não nos oprimíssemos. Nós poderíamos fazer muito mais pela comunidade, nós poderíamos ajudar muito mais todas as pessoas, né? E era isso. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, a gente está caminhando para o final, mas eu tenho esse questionamento. É 1 hora, mas a gente pode continuar. Não tem problema. Porque, assim, eu não gosto de explorar os meus convidados. Se vocês quiserem, a gente continua. Para mim é um prazer enorme, viu, gente? Então, eu tenho um grande questionamento, né? É quando eu me deparo com negros racistas. Essa é uma grande dúvida. Que eu convivo com uma pessoa que é negra e racista, né? E eu fico pensando, o que aconteceu com o negro para chegar nesse estágio? De negar, por exemplo, não existe racismo. Isso é besteira. Por mim, olha, uma pessoa negra falou isso para mim. Não deveria ter consciência negra. Isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Quem cria racismo é o próprio negro. O que aconteceu, né, para que a gente tenha negros, pessoas negras, que tenham essa visão? Foi a mídia, foi a questão social, bateram tanto e fez com que o próprio negro não reconhecesse as suas dificuldades, né? O que vocês acham? Elaine, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é de Pernambuco. Isso. Minha mãe era negra. Me fala o nome de um intelectual negro de Pernambuco. Ixi, não sei. Um artista negro de Pernambuco. Ai, nossa, artista negro eu conheço vários populares, porque eu fazia parte de teatro, de projetos populares lá, eu adorava a cultura pernambucana, então eu tenho vários, assim. Eu faço essa pergunta porque geralmente quando você pergunta isso para as pessoas, você não tem a informação. Aqui era nula essa informação. Você não encontrava nenhuma referência, né? Aí o negro, você cresce com uma educação onde você não tem referência, onde fala que a sua religião é do demônio, que o seu pertencimento, né? Vocês foram fracos, por isso que vocês foram escravizados. Tantas camadas de opressão que é colocado em cima das nossas costas. Fala do nosso cabelo, fala do nosso corpo, sabe? A gente não pode esquecer, eu sou da era da Xuxa, meu. Você ligava a televisão, era aquilo que você tinha, era a rainha dos baixinhos, né? Uma loira, com mais uma turma de loiras ali. E era isso que era empurrado na nossa cabeça direto. Detalhe, viu, Candiero? Só uma parte, não era só a Xuxa, tinha a Angélica, tinha a Eliana, tinha a Paquita, tudo loiro. Eu sou dessa época. Quem que era bonito? Quem que era bonito, então, né? Quem era a referência de beleza? Percebe, menina? Aí, até chegar alguém para poder começar a gritar que o negro é lindo. Outro dia eu conversei com uma professora, a professora falou, Candiero, eu estou há 15 anos trabalhando com a cultura negra. Aliás, detalhe, não é com a cultura negra, eu estou 15 anos trabalhando com a minha turma só para eles aceitarem a estética deles negra. 15 anos ela trabalha, entra a turma, ao invés de ensinar a história, ela precisa trabalhar com a estética, a pessoa aceitar o seu cabelo, aceitar o seu corpo, para começar a abrir caminho para poder aceitar as outras coisas. Então, minha irmã, eu vejo que é muito difícil um negro ser racista. Eu vejo que é impossível um negro ser racista. Ele é desinformado, ele pode, né? Aconteceu ali alguma coisa na cabeça dele, colocaram um pensamento eurocêntrico numa cabeça afrocêntrica, a pessoa fica mais ou menos doente, né? Ela fica sem saber para que lado que ela vai, né? Eu acho que tem isso daí, eu penso que é muito difícil. Eu não nasci... ser negro é uma construção. Ter pele preta não me faz ser negro.
não me faz ter consciência, não me traz a história, porque a história foi tirada. Ela foi nos arrancada, arrancaram nós da África e arrancam também a nossa história. Você olha o presidente da Fundação Palmares, aquele cara não é racista, é doente, é desinformado. E tem vários outros também, né? Esse é um problema que nós vamos superar, né? Quando as mídias começarem a mostrar um pouco mais da nossa história, quando líderes, né? Por exemplo, Pelé, pele preta, pretíssima, postura pálida. Quando foi que você viu o Pelé se manifestar com relação à questão do negro? Você acha que o quê? O Pelé é negro? Pelé é negro? Sabe? Mas eu não vou ficar tacando pedra nos meus pares. Meus pares têm problema como todo mundo tem. Sabe? Meus pares têm problema como todo mundo tem. Né? Mas o sistema, ele é perverso. E se você não for cuidadoso, sabe o que acontece? Aí entra o Malcolm X na jogada, né? Ele vai fazer você amar os opressores e odiar os oprimidos. Amar os opressores e odiar os oprimidos. Nós não podemos esquecer, né, da doutrina de Willie Lynch, que lá atrás, já 300, 400 anos atrás, ele criou uma doutrina para dominar os negros. Aonde a doutrina dele, o termo linchamento vem por causa do nome dele. Falou, coloque um negro contra o outro. Coloque o homem contra a mulher, o mais alto contra o mais baixo, o mais claro contra o mais escuro. Eles têm que ficar o tempo todo se degladiando. É uma estrutura, né? É uma estratégia de dominação. Percebe? Então, a gente tem... na minha leitura, a gente precisa entender que isso foi arquitetado lá atrás. Nós somos o efeito colateral. Sabe? Então, eu fico feliz, né, que nós estamos avançando. Hoje nós temos um monte de intelectuais aí, né, ajudando a escurecer as coisas, porque o que esse sistema mais fez foi esclarecer as coisas, né, clarear as coisas. E hoje nós temos pessoas que estão escurecendo a coisa, e a coisa está ficando preta, e a coisa está ficando linda. Essas expressões é que a gente também, né? A gente, quando para pensar, olha, a coisa está ficando preta, a está ficando ruim, eu vou denegrir sua imagem. Então, a gente também, culturalmente, a gente vai usando a palavra preto, negro, sempre nesse sentido, né? Não muito legal. E isso vem exatamente dessa cultura que a gente tem, da cultura. Irmã, pode falar. É passado de pai para filho, infelizmente, né? Através de brincadeira, de expressões, de piadas, né? O racismo vai passando. Então, eu acredito que realmente existam pessoas equivocadas, pessoas sem conhecimento, sim, e eu já me deparei com várias, né? Com várias pessoas assim, que não se aceitam negros, não têm orgulho de ser negro, têm vergonha. Mas acredito que tudo isso começou lá atrás. Eu lembro que quando, né, eu acho que eu devo mais ou menos ter a mesma idade aí do nosso irmão Candeeiro, que eu também sou desse tempo, né, que as celebridades todas eram loiras, de olhos azuis, né, o tempo que eu era mocinha, era menina. Então, assim, quem não era loira de olho azul não era bonita, né? Não era bonita. E eu lembro o tempo da escola que não se falava em consciência negra, se falava em 13 de maio, se falava em escravidão. Então, até ali, assim como eu acredito que outras crianças também pensavam que o negro nasceu escravo. Né? Então vem daí, vem de lá de trás. Eu lembro que quando falavam em 13 de maio, a gente ia se encolhendo assim, ó, na classe de um jeito que a gente queria assumir, principalmente eu que vim lá do sul, que tem muita gente branca. Geralmente eu era a única aluna negra na sala de aula, né? Então era mais ou menos um negro por sala de aula, ou 2 no máximo. E a gente se sentia muito oprimido, muito envergonhado com isso, porque não se falava em coisas boas, se falava de coisas ruins, se falava de escravidão, né? Então acho que essa vergonha, esse constrangimento que algumas pessoas têm, vem daí, né? Vem lá de trás, vem da falta de cultura, falta de informação. Né? Existem pessoas, sim, pessoas que não se aceitam, a gente se depara. O ano passado eu tive lá na tua escola, tu sabe, não sei se tu ouviu falar, uma professora me chamou para conversar, para ajudar uma menininha, porque toda vez que iam fazer o autorretrato, ela se desenhava loira de olhos azuis, sendo que ela é uma menina negra. Então, assim, infelizmente isso existe e a gente tem que tentar mudar. E concordo com o Candeeiro, a gente tem que, né, passar esse ensinamento pelo exemplo também. Tem que ter bons exemplos, tem que ter boas referências, não é?
Eu chamo a atenção, né? Eu chamo a atenção aquela fala do Mandela, né? Se a criança foi ensinada a odiar, ela também pode ensinar a amar, né? Mandela falou isso. Com essa Tem. questão, com essa questão de mudar o pensamento das pessoas, a gente não pode esquecer, né, das guerras que nós tivemos aí, né, do nazismo alemão, dessa questão da eugenia, né? A gente não pode esquecer que o ministro de propaganda ele deixou a receita do bolo aí para todo mundo, né? Repita uma mentira 1000 vezes e ela vai se transformar numa verdade. Não é isso? Repita uma mentira. É por isso que eu digo, o que mantém nós ainda saudável é a religião. Não vou nem falar os terreiros, vou falar a religião, né? A religião, embora a nossa força, né, o negro pode pertencer onde ele quiser, mas a nossa força está na religião de matriz africana, né? A gente não pode esquecer uma coisa, a escravidão não é a história do negro, nunca foi. A escola quer ensinar isso, a escravidão é uma doença do branco. Ah, o negro escravizou, sim, o índio também, tem uma história, mas essa coisa de vender pessoas, né? Essa exclusividade é do branco europeu. Esse modelo adotado aqui é uma escravidão do branco europeu, não é diferente da escravidão africana, da escravidão indígena. Acho que é bom a gente também observar esse modelo. Porque contam a história da escravidão como se o problema fosse nosso. Epa, alto lá. Nós fomos a parte escravizada. E se foi difícil para mim, homem negro, para os meus antepassados, imagina para a mulher. Muito mais. Imagina para a mulher, né? Os homens índios foram exterminados. E as índias, como é que ficaram? Eu chamo sempre a atenção que nós falamos muito da negritude. Em algum momento a gente vai ter que dialogar essa coisa também com a questão do índio, que é o negro da terra. Né? O candomblé fez isso com muita sabedoria, principalmente o candomblé Angola, quando ele traz o caboclo, que é uma entidade da terra, dos povos da floresta, em respeito, os africanos em respeito aos caboclos, eles começam a cultuar os caboclos. Tanto no candomblé, depois também na Umbanda, né? A gente precisa também, em algum momento, quando a gente estiver dialogando sobre essas questões, né, da negritude, a gente precisa trazer os nossos primos, né, os nossos irmãos indígenas, né, porque eles foram praticamente exterminados, tem muito pouco, sabe? África, quando fala de África, quando fala dessa coisa, acende, né, acende, vem uma vontade de gritar, né, a gente tem que estar sempre acolhendo os outros, você vê os nossos povos ciganos também, né, sabe, as minorias, eles falam as minorias, e na verdade, quando a gente junta isso, nós somos a maioria silenciada, não somos a minoria, né? Nós somos uma maioria silenciada. E a gente precisa rever, gente, rever várias coisas, né? Há uma necessidade, sabe, de aprender com os nossos mais velhos, essa cultura africana, a gente está esquecendo dela. Muitos dos nossos mais velhos estão indo embora e não estão passando esse conhecimento para nós. Muitos. Mãe Estela, antes de ir embora, né, ela entrou nessa linha da literatura, da importância da gente estar lendo, né, da gente estar conhecendo. Parece brincadeira. Nós temos consciência. O difícil é materializar essa consciência. A gente não pode esquecer que esse racismo, depois que o racismo científico caiu, veio o tal do racismo cultural, né? Primeiramente, diz que a gente era inferior, que o branco, por conta do cabelo, aquelas medidas todas, né, que eles faziam, essa teoria caiu. E agora entrou através do... Agora esse racismo está cada vez se fazendo mais forte, justamente através do racismo cultural. Observem, esse racismo, gente, ele é um camaleão, ele está toda hora se transformando, ele muda de forma, a gente tem que estar muito atento. O Carlos Moore diz, a gente não pode perder tempo, a gente tem que estar toda hora atacando esse tal desse racismo. Quando ele chega na intolerância religiosa, aí, gente, é outra vibe, né? Já transbordou, né? Uma pergunta para a Juliana. Minha querida, a Magali está perguntando para você. Primeiro, sua bênção. E os ilês axé, a senhora... Os ilês axé, a senhora vê a união deles? E se a união será muito melhor?
Boa noite, Magali, em primeiro lugar. Infelizmente, acredito que não são muito unidos, não, tá? Não sei o porquê, aonde começou essa desunião, porque se fôssemos mais unidos, os ilês, conseguiríamos muito mais resultados, né? Estaríamos aí gritando, nos fazendo presentes, né? Estaríamos muito mais fortes. Acredito que, infelizmente, dentro de cada ilê existe união, mas um ilê com o outro, né? Dentro de cada sociedade, de cada cidade, de cada estado, é como o meu amigo Candeeiro falou, temos que fazer essa união, temos que ter esse contato, temos que nos unir para sermos fortes. Né? Infelizmente, até agora, poucos são unidos, né, Magali? Então, acredito assim, que tenhamos que nos unir para poder resistir. Né? O caminho da sobrevivência da nossa religião vai ser a união. Gente, pegando esse gancho aqui também, é importante a gente observar que às vezes as pessoas acham que é só nós, negros, que estamos desunidos, né? Dá uma olhada nos políticos aí. Dá uma olhada aí quantos segmentos evangélicos tem, sabe? Dá uma olhada na própria Igreja Católica, como é que ela é, né? Como é que é tudo mudado. Então, isso não é uma exclusividade nossa, né? Agora, em algum momento, a gente tem que pensar, né? A gente vai ter que ver como é que a gente se une. A gente não pode esquecer que essa estratégia de mudar, de separar a gente, ela é muito antiga, gente. É muito antiga. Já desde a travessia do navio negreiro, se eu e você falasse o mesmo idioma, fosse da mesma nação, já dividia, manda para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Norte. Eles não podem estar juntos para eles poderem se articular, para eles se fortalecer. Essa estratégia de tirar a nossa força é mais antiga que andar para frente. Percebe? Isso tudo foi armado. Tudo foi armado. A gente precisa desarmar. Mas como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que nós vamos fazer isso? Detalhe, não tem recurso para a gente fazer isso. Os caras fazem, por exemplo, a Marcha de Jesus. Ano passado eles arrecadaram 800 mil aqui para poder fazer a Marcha de Jesus aqui na cidade de Curitiba. Aí fica fácil de se unir em torno disso. Percebe? Eles têm elementos que unificam eles. Mérito deles, mas nós também podemos fazer, mas vai ser de uma forma diferente. Né? A gente está vendo os problemas, a gente tem que atacar na solução dos problemas. Está na hora da gente propor alguma coisa. O que é que nós podemos fazer com a força que nós temos? Porque se o movimento negro existe, sempre foi porque ele encontrou uma brecha. A nossa religião, se ela sobrevive até hoje, gente, olha o milagre, ela foi perseguida, ela foi proibida por lei. Estou mentindo, gente? Estou viajando? Ela foi proibida por lei. Como eu falei para vocês, os batuques aqui de 1827 foi proibido. E olha nós aqui. Só que veja a reatualização sutil do racismo. Agora, eles não proibiram o batuque, eles criaram a lei do silêncio. Criaram a lei do silêncio. Proíbe-se os nossos batuques. A gente tem que estar atento que o discurso do racismo se atualiza, se reatualiza de tempos em tempos. E se você não estiver atento, você vai estar sempre sendo enganado. Hoje não proíbe nossos batuques. A lei do batuque caiu, mas tem a lei do silêncio. Aí tem uma outra lei que é o quê? A lei do zoneamento. Os terreiros não podem mais ficar no centro, é sempre jogado, cada vez mais para longe, cada vez mais para longe, cada vez mais para longe. Isso é uma reatualização do discurso racismo. E nós temos o dever moral de enfrentar isso daí. Afinal, o nosso país não é laico? Por que o terreiro de candomblé? Uma pergunta que eu sempre faço. Aonde que estão as religiões, as outras diversas religiões, que elas não... me parece que não estão sensíveis com a dor das religiões de matriz africana. Pense se matassem padre e pastor do jeito que matam Babalorixá e Alorixá, pai de santo e mãe de santo. E não só matam, mas matam com requinte de crueldade. Não basta só matar, tem que quebrar o pescoço. Não basta só matar, tem que enfiar um cabo de vassoura no reto do cidadão. Desculpa, mas é assim, é feio, é ruim. É ruim, mas existe. Percebe? E se a gente não começar a gritar enquanto a gente pode, talvez daqui a pouco a gente não vai mais poder gritar. Hoje nós ainda podemos gritar. Hoje nós ainda podemos nos organizar.
Mas se a gente vacilar, daqui a pouco a gente não pode mais. A gente não vai poder mais. Eu falo pela minha cidade. A minha cidade, o mais racista é o nosso prefeito. E o que mais me assusta é os funcionários do nosso prefeito que estão vendo que a coisa está errada e também são racistas. Mas racismo é crime. Então ele tem que vir com uma mão de verniz. Tem que vir com um batom, sabe? Tem que vir diferente. Então, gente, a caneta da história está em nossas mãos. Né? A caneta da história está em nossas mãos. E a gente tem que escrever uma outra história. Não é possível, sabe? Todo um legado africano de milhares de anos não pode ser resumido a 300 anos de escravidão. Agora, vão tentar colocar essa cangalha nas nossas costas. Né? Eu acho que era a mãe senhora que dizia: eu quero todos os meus filhos batendo a cabeça lá no terreiro. Mas todo mundo com seu anel deformado no dedo. Eu não me lembro, mas eu acho que é ela. Acho que é a mãe senhora que falava isso. Percebe? Os nossos mais velhos deixaram o caminho aberto para nós. Cabe a nós fazermos a diferença, utilizar todos os canais possíveis para poder gritar. Eu aprendi que quando a filosofia, a história e a religião não conseguem responder as nossas angústias, os nossos anseios, eis que surge a poesia, e nós temos que utilizar muito da nossa poesia para mandar a nossa mensagem. Cada ponto é o quê? É uma poesia. Né? Veja o Islã, veja os cadernos negros, sabe? A gente tem que utilizar mais isso, porque a poesia é o que mais aproxima essa cultura da poesia europeia, que mais se aproxima da oralidade africana, sabe? É um atributo da alma e cura a alma. E cura a alma. A gente tem que explorar mais essa coisa que não custa nada, né? Mas e tá latente na nossa veia, tá pulsando na nossa veia, sabe? Ninguém vai contar a nossa história. Quem falava pelos pretos, pelas pretas, fique sabendo que a gente tem voz. A gente tem que mudar a forma de fazer. Eu não acredito que a gente vai passar por essa pandemia. Eu estou 2 meses preso aqui. Eu não acredito que a gente vai voltar do mesmo jeito. Temos que avançar. Temos que dar um salto de qualidade. Esse é o ano de Xangô, é o ano da justiça. Né? As coisas têm que mudar. Eu fico muito feliz em tê-los aqui. E a gente está caminhando para o final. Já agradeço, Candeeiro, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz dessa oportunidade que você ter dado para a gente. E já fica o convite para a gente criar aí um ponto fixo aqui no canal, 1, 2, quantos necessários, para a gente falar sobre esse tema. Eu acho que rua é importante, é necessário, eu prefiro, inclusive, mas a gente também tem que ocupar a rede social, até porque a direita já sabe usar muito bem esse espaço para difundir desinformação e a gente tem que ter esse contraponto aqui. Juliana, mais uma vez, muito obrigada. Você sabe que eu vou te incomodar de novo, você sabe disso. Candeeiro, eu vou te incomodar de novo, vocês já fiquem cientes disso, que eu já vou estar ali no WhatsApp, olha, vamos. Mas independente de qualquer coisa, o espaço aqui está aberto. Vocês precisando, a gente tem a nossa página e a qualquer momento que vocês precisarem, a gente está aqui para a gente abrir temas de importante debate, né? Então, eu vou passar para as considerações finais para minha amiga Juliana e depois para o meu novo amigo Candido. Juliana. Elaine, muito obrigada, não é incômodo nenhum, agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade de estar falando, né, sobre a nossa religiosidade, né, sobre tudo isso, né, que envolve a nossa religiosidade, né, e a oportunidade de conhecer pessoas, né, como Candeeiro. Me emocionei muito aqui da força da expressão que ele carrega com ele, né, e vamos usar, sim, a força da nossa oralidade, a mesma oralidade que nós usamos para passar conhecimento dentro dos nossos terreiros, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, essa oralidade que fez
né, com que não se perdesse a nossa história, vamos usar para gritar aí, vamos fazer valer os nossos direitos, vamos tirar tudo isso do papel, né, e vamos fazer isso na prática, vamos nos apropriar, né, essa foi a palavra que meu colega usou, nos apropriar, né, dessas leis que nos ajudam, que nos amparam, né. Então, eu gostaria muito, agora eu vou propor também, vamos propor, sim, consciência negra o ano inteiro, isso, e vou propor, vamos nos associar, né? Acredito que os terreiros têm que andar junto com o movimento negro, né? Eu acredito que essa é uma boa proposta, vamos andar junto, vamos caminhar junto, né? Vamos nos fortalecer, né? Vamos nos fortalecer. Então, muito obrigada, meu boa noite a todos, tá, pessoal? Muito obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês, falando um pouquinho da nossa realidade. Mãe Juliana, eu quero o seu contato depois, eu quero manter contato, é mais uma irmã que eu encontrei, a da Elaine eu já tenho, e é isso, né? Quando foi feita a abolição da escravatura, a gente clamava muito por liberdade, né? E a gente esqueceu, né? Da igualdade, nós estamos falando agora, né? A partir aí da geração Lula, que começou a falar sobre igualdade, da fraternidade nós nem começamos a falar ainda, viu? A gente fala da liberdade. Hoje estamos falando da igualdade, né? O Estatuto da Igualdade Racial está com 10 anos e ainda não está sendo implementado. E da fraternidade a gente nem fala, né? A gente precisa falar mais de fraternidade, praticar mais solidariedade, né? E... Mãe Juliana, o primeiro movimento negro que teve aqui foi dos terreiros, viu? Movimento negro, o primeiro movimento que teve aqui foi dos terreiros. A gente não pode esquecer disso, né? A gente não pode esquecer que o Quilombo dos Palmares, antes de chegar Rei Zumbi, Ganga Zumba, teve a Quatuna e a Cotirene. O matriarcado africano estava lá. Sabe? Tem muita coisa aí que a gente tá esquecendo, né? Nossa, tem tanta coisa que a gente precisa conversar, tem tanta coisa boa nessa internet que foram produzidas sobre este assunto, né? Tanta coisa boa, né? Mas eu vou terminar minha fala com um poema, né? Um poema aqui da nossa região. Eu gostaria muito, a gente poderia falar de várias pessoas, mas eu não consigo falar dessa questão negra sem olhar para cá, sem olhar da onde eu estou, para depois abrir esse leque, né? E tem um poema que ele diz assim, é Curitiba Afro que eu fiz, né? Em 2011, por conta do decênio, por conta do Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes. É importante lembrar que nós estamos no decênio dos povos afrodescendentes até 2025, cujo tema justiça, desenvolvimento, reconhecimento e enfrentamento enfrentamentos a discriminações múltiplas e agravadas. Em 2011 eu fiz um poema chamado Curitiba Afro, que diz mais ou menos assim: um grito engasgado ecoou e a Curitiba Afro se libertou. Mesmo com o apagamento, a história do negro hoje se revelou. A Curitiba é negra, Afro-Curitiba, e hoje na avenida eu vou louvar meus ancestrais. Eu busco invocar nossa história, reavivar nossa memória na vida e no carnaval. De Zacarias a Rebouças se iniciam caminhos e novos trilhos que construíram a nossa capital. Eu vou falar de Enedina, mulher negra da engenharia, com seu toque magistral. Também, não me esqueço dos tropeiros, trabalhadores eram negros e viviam na capital do carnaval. O Paraná é o estado mais negro do sul, seu símbolo uma gralha azul com uma cabeça singular. Passado, presente na memória, suas marcas são história deste povo milenar. É só um grito, minha gente. Obrigado pela atenção, pela paciência. E é isso, mãe Juliana, um beijão no seu coração. Elaine, beijão no seu coração, obrigado pela oportunidade, vamos, que o bonde não pode parar. Obrigada a todos que compartilharam esse momento com a gente, participaram. Eu já proponho mais uns 2 ou 3 temas para a gente conversar. Eu acho que
informação é tudo. Então, segunda-feira já está aqui o convite, a gente falar sobre a cultura negra. Eu acho que é importante a gente puxar da memória das pessoas as grandes contribuições da cultura negra no Brasil. Eu acho que outra questão que o Candeeiro tocou, que eu acho muito legal, é a gente falar sobre a legislação. Eu acho que a gente pode também conversar esses pontos que ele tocou sobre a legislação, explicar o que a gente tem, o que a gente pode usar. Eu acho que um pouco também explicar como funciona as religiões de matriz africanas. Eu sei que tem muitos termos que a gente que não pertence a essas religiões, a gente não conhece a estrutura, e eu acho que tudo que cabe, passar informação, ajuda no esclarecimento da cabeça das pessoas. Eu acho que tudo ajuda, né? Então, deixa eu fazer uma sugestão. Oi. Eu sinto a necessidade de pegar um de lá e um de cá. Pegar, por exemplo, um do Rio Grande do Sul e um lá do Amazonas. Pegar um de Santa Catarina e outro de outro lugar, para a gente fazer essa costura, gente. Né? A gente está muito separado. Então fica essa... Deixa eu te falar uma coisa. Eu convidei a mãe Vera, de Pernambuco. Ela não conseguiu, porque ela disse que está com um problema no celular. Mas eu gosto disso, assim, Santa Catarina, Paraná. Infelizmente, a mãe Vera não conseguiu entrar em Pernambuco. Mas isso é muito legal, né? Tem uma pessoa também que eu sugiro para vocês, Dora Lúcia Bertulho, gente. Dora Lúcia Bertulho acabou de fazer um trabalho maravilhoso sobre racismo institucional. Tem a professora Marcilene Garcia, que é lá da UFBA, é paranaense, está na UFBA da Bahia, sabe? Criar essas pontes. Eu quero conversar mais com ela, viu, mãe Juliana? Eu quero o seu contato, viu? Eu estou pedindo eu vou passar o seu contato para ele. E assim, se vocês me ajudarem, a gente consegue aqui fazer uma estrutura com informações, com vocês trazendo pessoas também. Enfim, a gente pode construir aqui uma rede de comunicação e trabalhar nesse sentido, né? Passar informação de qualidade, importante, necessária, para a gente construindo aí uma luta efetiva, pelo menos na rede social, enquanto a gente está de quarentena, enquanto a gente está trancado dentro de casa, a gente está fazendo alguma coisa, né? Passando informação. Então, gente, ficou uma pergunta aqui para mim para mim não, para nós, né? Que vai ser respondido na próxima live, viu, Pimentel? Não, mas pode responder se quiser. O mito do homem cordial, né? É outro mergulho mais profundo. Então, gente, combinado, segunda-feira. Se vocês quiserem mudar o dia, a gente vai conversando, mas já está combinado aí a gente se reunir de novo para outro papo, tá bom? Então, gente, boa noite. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Tchau, povo.